Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Natália Engel. No vídeo de hoje e no de amanhã, eu vou ensinar para você a montar uma maleta bem espaçosa. E na verdade, essa que eu vou montar é para bebê, mas você pode fazer para adulto, para homem, para mulher, do jeito que você quiser, tá? A minha eu montei com trabalho de patchwork, e um patchwork muito simples, só de quadrados, mas essa maleta, ela não é difícil, mas ela também não é daquelas peças mais fáceis não, eu tenho que ser franca. Mas por isso mesmo que eu resolvi dividir em duas partes, fazer dois vídeos. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar a preparar todas as peças, deixar tudo certinho para no vídeo de amanhã a gente dar continuidade e apenas montar a maleta. Você vai ver que não é tão difícil como parece ser. Tem gente que quando olha o modelo da maleta, pensa assim que é uma coisa de outro mundo. Não é. Mas também não é daquelas peças facinhos não, que eu costumo trazer aqui. Vamos dizer assim, ela tem um grau médio de dificuldade, tá? Mas do jeito que eu vou explicar aqui, do jeito que eu pretendo mostrar, você vai ver que vai ficar muito simples, muito fácil e muito claro da maneira que eu estou propondo aqui no vídeo. Então, no vídeo de hoje eu só vou apresentar tudo certinho. Você aí na sua casa pode já deixar as peças prontas, né? Tudo certinho nas medidas que eu vou falar aqui para você. Se você tiver um pouquinho mais de experiência, você pode fazer nas suas medidas, que não tem problema nenhum. Mas para quem não sabe, se quiser, consegue fazer essa peça assim, é só me acompanhar e seguir aqui tudo que eu vou falar, tudo tintim por tintim. Então vamos começar logo esse vídeo? Então vamos lá. A minha maleta eu vou fazer com esse trabalho aqui de patchwork. Essa aqui já é uma das partes da minha maleta. Dos dois lados dela, tanto frente quanto costas, vai ser assim, com esse trabalho aqui. Eu já montei um e quero já mostrar para você um detalhe. Aqui como que eu fiz? Em primeiro lugar, de cada uma das cores, aqui eu tô usando duas cores, o que que eu fiz? Eu cortei faixa de 11 centímetros, tá? E depois vim refilando, cortando os quadradinhos de 11. Por que que eu usei essa medida 11? Eu tô trabalhando com a margem de costura de meio centímetro, que eu tô na industrial. Então, meio de cá mais meio de cá dá 1 centímetro. Então, cada quadradinho desse meu aqui, ó, depois que ele está com os 4 cantos costurados, ele fica com 10, tá bom? Por que que eu fiz essa aqui? Porque eu achei mais fácil, porque essa maleta, esse tampo, vamos dizer assim, da maleta, tanto frente quanto costas, ele mede 50 por 40. Tá? Então são 5 quadradinhos por 4 carreiras, tá ok? Tá. Ah, mas isso aí é muito simples, Natália, tá? É muito simples, só que esse trabalho de patchwork, só que aqui tem um detalhezinho, que quem às vezes não tem muita prática, muito costume com patchwork, fala assim, nossa, beleza, eu faço tranquilo, faz tranquilo, mas tem uma dicasinha que eu quero dar para vocês aqui na hora da montagem desses quadradinhos. Então, o que que eu fiz? Eu cortei 20 quadradinhos desse salmão e 20 desse estampadinho aqui de azul. 20 de cada um, porque foram, deixa eu conferir aqui. Isso.
porque frente e costas, né? Em cada parte da bolsa eu usei 10 de cada um. Então, como eu estou fazendo frente e costas tudo igual, então eu cortei 20 quadradinhos desse e 20 desse. Dá para a bolsa inteira, tá bom? Muito bem. Como que eu fui emendando? Eu vim emendando de 2 em 2. Então, ó, eu emendei, vamos supor aqui, esses dois e esses dois. E depois vim emendando de 4 em 4. Por quê? Porque agora eu não preciso de 4 carreiras, 4 por 5. Então são 4 quadradinhos assim e 5 assim. Por que eu não emendei 5 quadradinhos e depois emendei 4 carreiras? Por conta desse detalhe aqui, ó. Na carreira que tem 5, se você olhar aqui nesse sentido, então você teria que prestar muita atenção na hora da emenda dos quadradinhos, porque uma carreira você tinha que começar e terminar com o salmão, a outra carreira começar e terminar com o azul. Então, dessa maneira que eu fiz, eu montei ele assim, ó. Eu fiz carreiras de 4, tudo igual. Fiz 10 carreiras de 4 quadradinhos, certo? E depois, aí vem outra dica. Então, emendei. Primeiro fui emendando de 2 em 2, eu não preciso me preocupar, entendeu? De que lado que eu tô emendando, não tem isso. Então, aí depois emendei de 2 em 2, depois vim juntando as duplas, vamos dizer assim, e formei 10 carreirinhas de 4 quadradinhos, tá? Aí, na hora de tombar a costura, que é um detalhe, você tem que marcar em cada carreirinha. Então, vamos supor, aqui estão as minhas carreirinhas, ó. Eu não falei que eu fiz tudo assim, ó? Tudo de 4 em 4? 5 carreiras de 4 quadradinhos? Muito bem. Na hora de passar, o que eu fiz? Eu marquei esse tecido aqui azul, eu marquei esse aqui e do azul para o salmão, porque pode ver que cada carreirinha que eu fiz de 4, ele começa com o azul e termina com o salmão, tá? Começa com o azul, termina com o salmão. Então, eu tombei em todas essas faixinhas de 4 quadrados que eu fiz. Eu tombei do azul para lá, todas, igualzinho, no mesmo sentido, tá? Então, vamos supor, aqui, ó, tem 5 tiras aqui de 4 quadradinhos, não tem? Todas estão tombadas para lá, ó, na mesma direção, do azul para o salmão. Por quê? Agora eu não tenho que inverter na hora de costurar, aí na hora que eu colocar aqui, ó, inverter as carreiras para ficar, ó, misturado, aí do azul pra cá, tá pra cá, do azul pra cá, do azul pra lá. Vou inverter essa, aí fica pra cá, costura pra cá. E, por fim, a última aqui. Então, era esse detalhe. E isso é muito importante para quem que não tem prática, para você que é iniciante, se quiser fazer esse trabalho de patchwork, que eu acho que fica muito bonitinho, tem só esse detalhe, porque senão depois, tudo bem, é só tombar uma costura, mas depois na hora de você emendar entre carreiras, fica facinho, porque daí nas costuras vai estar uma para cá e a outra para lá. A gente encaixa certinho, dá um encaixe aqui, ó, certinho, e fica tudo com os encaixes das costuras bem bonitinho, bem certinho. Ok? Então, desse tampo aqui, você vai preparar eu vou chamar isso aqui de tecido externo, tá? Porque de repente você não quer fazer com trabalho de patchwork, você quer fazer com um tecido apenas, com uma estampa da sua escolha e tal, tudo bem, sem problema. Então você vai precisar de 2 tecidos externos de 50 por 40.
ela vai ficar, a maleta vai ficar nessa posição. Se o teu tecido tiver direção, vamos supor que às vezes é um cachorrinho, uma menininha que tem posição, que não pode ficar com para baixo, né? Que tem direção, vamos dizer assim. Então você saiba que a maleta ela vai ficar nesse sentido. Ela vai ficar aqui é 50 por 40. 40 vai ser a altura dela, ok? Então 2 tecidos externos de 40 por 50. Aqui no meu caso, eu já fiz o patchwork, o que eu vou fazer aqui? Para já deixar pronto depois para montagem. Eu até deixei esse sem montar para explicar aqui para vocês, ó. Então, eu já estava explicando o negócio dos quadradinhos, né? Olha aqui, ó, as minhas costuras onde eu emendei as faixas de 4. Aí, essas costuras eu abri, porque aqui as outras, ó, estão todas tombadas na direção oposta, ó. Esse tá para lá, esse tá para cá, esse tá para lá, esse para cá. E essas aqui entre carreiras eu abri, tá? Isso aqui é bem importante para não ficar aquele bolo nessa junção aqui onde junta aqui os 4 quadradinhos, sabe? Senão aqui fica muito grosso. Aí na hora de quiltar fica esquisito, fica aquele caroço do lado de fora, não fica bom. Então aqui, ó, entre carreiras, abre a costura, tá? E passa direitinho. Feito isso, eu vou pegar, cortar o tecido de forro um pouquinho maior. Deixa eu tirar esse aqui para enxergar melhor. Então vamos supor, você já preparou seu trabalho de patchwork ou já cortou o seu tecido, tá? Na medida de 40 por 50. Aí é a vez de você cortar o forro e a manta. O forro e a manta, eles podem ser do mesmo tamanho, é até interessante que seja do mesmo tamanho, porém, eles têm que passar um pouquinho a mais daqui desse tecido externo, vamos dizer assim, tá? Por quê? Para na hora de quiltar você conseguir enxergar e sobrar aqui, porque às vezes o tecido ele movimenta um pouquinho, né? E aí você vai e faz um quilt. Deixa eu só até mostrar aqui um pedacinho do que sobrou de uma outra parte para você entender o que eu tô falando. Então tá aqui meu tecido externo. Vamos supor, isso aqui é um refilo que sobrou. Vamos supor que aqui esse azul seja o meu tecido externo, ok? Aí eu faço o sanduíche, ó, monto aqui, ó, com a manta sobrando e com o tecido de forro sobrando, de todos os lados. É que aqui eu já tinha refilado e depois resolvi cortar essa ponta, tá? Mas tem que ser assim, ó, do jeito que tá aqui, ó, sobrando manta e sobrando tecido. Não precisa sobrar tanto tecido assim. Aqui no caso, aqui era o que eu tinha. Então, eu fiz, depois refilei, tá? Mas o tecido, se o tecido tiver aqui do tamanho da manta, já tá ótimo para você ver se o tecido não entrou para dentro. Assim, para debaixo da peça na hora que você estiver quiltando, entendeu? Aí você alfineta bem, vem e faz o seu quilt do seu gosto. Você vai precisar também de 2 partes compridas assim, ó, de 12 de largura por 92 de comprimento. Aqui, o que eu fiz? Eu já tinha marcado a lápis antes de costurar, aí montei o sanduíche. Essa aqui até é uma parte daqui que sobrou, porque eu tinha feito maior, depois cortei. Aí montei, então primeiro eu risquei aqui em cima do azul, que é o azul que vai ficar para fora, para mim, no meu caso aqui. Risquei as diagonais, depois vim e coloquei o tecido azul já cortado na medida, coloquei em cima da manta e em cima desse tecido salmão que vai ser a parte de dentro. Então aqui, ó, o tecido salmão e a manta estavam um pouco maiores de todos os lados, é que aqui eu refilei, tá? Mas ele tava desse jeito aqui de todos os lados. Alfineta bem, se você tiver cola temporária, pode pôr também, do jeito que você quiser. E faz um quilt. Um quilting. É muito importante quilt nessas peças, tá? Eu já expliquei em outro vídeo aqui que o quilting, ele é muito importante, principalmente para peças que, primeiro que dá um acabamento na peça, é outra coisa depois que a gente faz o quilt,
né? A gente valoriza o trabalho de patchwork da gente. E também peças como maletas, capas de almofada, colchas, mantas de sofá, peças que elas vão ser muito usadas, às vezes carrega peso, às vezes a gente deita em cima, até repuxa assim. O quilting, ele é muito importante para dar estabilidade no seu trabalho de patchwork, tá? Então é isso. Então aqui você já deixa duas partes, são duas, tá? De 12 por 92. Aí amanhã, na montagem da maleta, eu vou explicar certinho que uma dessas partes aqui, ela vai receber o zíper, a gente vai ter que fazer um corte no meio. Mas isso já faz parte da montagem em si da bolsa, porque eu tenho que ensinar como pregar um viés, que vai ser o acabamento, ok? Então, hoje é só ensinando como que eu fiz o quilting, como que eu preparei, como que eu fiz o sanduíche e as medidas. Então, dessa aqui também são duas peças dessa compridona aqui, 12 por 92, tá? E as alças. Então aqui eu já tenho uma que eu já montei, ela mede, deixa eu ver aqui, a alça é uma coisa boa você ver de que tamanho que você quer, tá? A minha tá com 45, ó, tá com 45 por, tá com 45 e a minha tem 2,5 de largura, tá? Ela tá com 45 de comprimento, ela não é, eu não quis muito comprida não. Eu quero mais daquela de segurar mesmo aqui, de mão, tá? Então, ela vai ficar mais ou menos assim. Aí, o que que eu fiz para encapar essa alça? Daquele mesmo jeito que eu costumo fazer. Mas, para quem nunca viu, então, nós estamos preparando as peças. Olha aqui como que eu faço. Ó, aqui tá a minha alça que eu compro lá nessas lojas de armarinho. Essa aqui, ela é bem grossa, ela é de algodão. Eu gosto bastante dela, porque eu acho ela bem firme. Então, eu cortei a alça com 45 centímetros de comprimento, né? E como ela tem 2,5 de largura, o que que eu fiz? Eu cortei essa peça aqui, esse tecido que eu vou encapar com 7 de largura, tá? E deixei passar um pouquinho a mais aqui dela. Isso aqui não tem medida não, isso aqui, essa sobra aqui é só para depois, isso, assim ó, na hora de você pregar, para você não ter que ficar virando essa parte que é grossa. Então a gente deixa isso, porque depois dela pronta, ó, aqui ó, daqui pra cá tá só tecido. Aí eu dobro, lógico que eu vou até diminuir um pouquinho, mas eu dobro aqui ó, pra esconder o tecido pra dentro, que aí não fica grosso na hora de eu bater a máquina aqui, mesmo bater rebite, se caso for bater rebite, tá? Que aí não fica, a dobra não fica em cima dessa alça grossa, fica só no tecido. Então isso é só para fazer um acabamento melhor aqui. Então eu cortei o tecido, você corta um pouquinho mais comprido que a sua alça. Eu não sei quanto que você vai querer o comprimento da sua alça. Então você deixa um pouquinho para lá e para cá. E a medida, a largura do tecido é de acordo com a largura da alça. Normalmente é assim, é 2 vezes a largura da alça que você tá usando. Então aqui a minha tem 2,5 vezes 2 dá 5, mais 2 centímetros para você fazer a dobra, né? Então vai dar 7 centímetros. Então cortei o tecido com 7 de largura. Aí você veja e faça os cálculos de acordo com a largura da alça que você estiver usando, tá? Aí o que que eu fiz? Vim, já passei uma costura de segurança aqui bem na beiradinha, ó, bem por cima aqui, posicionei o tecido e vim, passei uma costura de segurança. Aí depois eu pego, viro assim com a alça pra cima, dobro bem justinho aqui, pra não ficar sobrando tecido pra cá. Se for o caso, você pode até alfinetar no cantinho de cá, que nem te atrapalha depois fazer a costura final na máquina. Mas eu dobro aqui bem certinho, bem rente aqui da alça que tá lá por dentro, agora, né? E essa pontinha que sobrou aqui,
Aí você faz uma dobrinha, vem vincando, pode ser com o dedo mesmo, ó. A dobrinha, ela quase praticamente chega aqui, ó, encontra com a beiradinha da alça aqui, tá? E depois dobra por cima da alça, desse jeito aqui, e vem e passa a costura na beiradinha, como eu fiz nessa de cá, ó. Acho que aí tá dando pra ver. Essa aqui é a parte que, ó, que eu dobrei por cima, passei a costura bem na beiradinha. Depois eu viro a alça pelo lado direito e venho e bato uma costura do lado de cá, só para dar estabilidade para essa alça, para ela não ficar torta, porque às vezes só com uma costura de cá ela costuma ficar torta. E também para ficar o modelo mais bonitinho com duas costuras, uma de lá e a outra de cá, tá? Não se esqueça de deixar um pouquinho de tecido aqui para depois fazer essa dobra, ok? Então, por hoje, deixa todas essas partes prontas, tá? O tecido de forro também da parte da maleta, porque aqui, ó, nessa parte lateral, eu já quiltei em cima da manta e do forro. Se você for colocar bolso interno, aí já é uma opção de cada um, tá? Por isso que eu até não falei no começo, mas vamos supor, aqui tá o corpo da maleta, né? Aí, na hora que você cortar o forro por dentro, se você tiver a intenção de colocar bolso interno, então você quilta esse tecido externo apenas em cima da manta, tá? E deixa o forro solto, que aí a gente pode pregar bolsos internos e depois a gente só prega ele no sanduíche aqui do tecido externo com a manta, só pelas beiradinhas, que dá certo também. Até na minha eu acho que eu vou fazer isso, se a pessoa, porque isso aqui é uma encomenda, se a pessoa quiser bolso interno, eu acho muito bom bolso interno, né? Pra você colocar uma chave, de repente, sei lá, uma mamadeira, nesse caso aqui, como é para bebê, ter um bolso assim, eu acho bem bacana, acho bem legal. Colocar, às vezes quer separar alguma coisinha, uma pomada, sei lá, alguma coisa assim miúda, então é bom que tenha bolso interno. Então eu até vou quiltar a minha só em cima da manta, tá? E vou deixar o meu forro livre para eu colocar bolso, que acho que vai ser uma dica também muito bacana para você. Então é isso, por hoje é só. Eu vou seguir aqui gravando a montagem da peça e te espero amanhã para a montagem final para a montagem em si da maleta, né? A verdade é essa. E atenção, amanhã aí eu falo os outros materiais que vão ser necessários, tá? Hoje eu apenas expliquei como que é e as medidas, mas tem zíper ainda, o cursor de zíper, aí tem a parte do bolso interno, que eu não sei ainda se eu vou colocar um, se eu vou colocar dois. Então, no vídeo de amanhã, aí eu falo certinho a lista de material. Por hoje, é isso, você faz os cálculos do que você quer, porque como eu já falei que o corpo da maleta tem 40 por 50, se você for usar um tecido só, você sabe que você tem que cortar dois tecidos externos de 40 por 50. Se você for fazer o patchwork do jeito que eu expliquei aqui, e nas medidas que eu coloquei aqui, os quadrados, aí você faça os cálculos da maneira que você quiser, porque de repente você quer fazer todo de quadradinho, um de cada cor, aproveitar retalhos de tecidos, quer fazer uma maleta para adulto, não sei, né? Então, eu dando essas medidas finais, aí você que escolhe os seus tecidos e você vê o que você vai gastar nessa etapa. Agora, para a montagem da bolsa, aí sim eu passo o material, tá bom? Então, até amanhã com o vídeo com a montagem da bolsa.